E aí, pessoal, aqui é o Dr. Lucas e para nossa correção da semana 4, das nossas 10 questõezinhas da semana 4, essa semana a gente abordou aí ginecologia apenas, certo? A gente vai ter aí, mais uma semana com obstetrícia, tá? E preventiva ainda. Então vamos ter mais 2 semaninhas e mais algumas novidades aí, alguns vídeos extras que eu estou preparando para nossa comunidade, beleza? Vou tentar não me prolongar muito por ser um vídeo gravado, né, não ser ao vivo, então não tem muito o que eu ficar enrolando, não vou discutir com ninguém, conversar com ninguém hoje aqui. Então, já vamos direto aqui para a nossa primeira questão, certo? Deixa eu só fechar aqui. Aí. Na nossa primeira questão da semana 4, a gente tem uma mulher de 49 anos procura a UBS relatando onda de calor intenso, que a gente pode chamar também de fogachos, tá? Um sinônimo, insônia e dispareunia, que é dor durante relação sexual, certo? Ela refere que a última menstruação dela ocorreu há 12 meses, então ela é só uma mulher já com 49 anos, né, de idade avançada, média avançada, com 12 meses da data da última menstruação. E no exame ginecológico, o que a gente viu? Né? Revelou ali uma mucosa vaginal hipotrófica. E ela questiona como o médico pode confirmar se ela já está mesmo na menopausa, né? Se é esta última menstruação que ela teve há 12 meses foi a menopausa e se ela estaria no período de climatério, né? Ficou meio confuso aqui, né? Essa menopausa. E qual que é a conduta correta para o diagnóstico dessa paciente? Vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui a resolução para vocês para ficar melhor a gente conseguir ver, né? Certinho. Então, novamente, sejam bem-vindos aqui à semana 4. Então, vamos lá já para a nossa primeira questão. Mulher com 49 anos, né? Uma mulher já acima de 40 anos, importante saber isso, com fogachos ou essas ondas de calor, insônia e dispareunia, certo? O que a gente tem que saber é uma mulher que está no climatério, obviamente, tá? Mas como que a gente confirma mesmo se foi a última menstruação que ela teve? Se foi a menopausa, né? No caso, é substancialmente um diagnóstico clínico, certo? Se a última menstruação é igual a 12 meses ou mais, a gente já consegue fazer esse diagnóstico de da menopausa, né? E que ela está no período do climatério. E não tem necessariamente ali, não precisa estar pedindo nenhum hormônio. Você pode pedir os hormônios para quê? Bom, você pode pedir para caso ela venha a ter algum outro sintoma relacionado ali para você fazer algum diagnóstico diferencial. Por exemplo, se ela estiver apresentando cansaço, fraqueza, você pode estar pedindo exames, por exemplo, como de tireoide, o TSH, o T4 livre, para porque normalmente vem um pouco ali acompanhado, então é bom a gente pedir para estar avaliando. Mas o LSH, o FSH e o LH não são dispensáveis no momento, né? Então, voltando aqui para a nossa questão, vendo as alternativas, né, a gente vem aqui na letra B, onde o diagnóstico ele é eminentemente clínico e é confirmado após um ano de amenorreia, né? Amenorreia que é a ausência de menstruação. Não tem necessidade de solicitação de ultrassonografia, dosagem de estradiol, do FSH e do LH. Como eu disse, você vai pedir ali exames hormonais, principalmente se a sua paciente vier com sintomas progressivos ali de ganho de peso, de cansaço, né, de edema, inchaço, porque pode ter relação com um quadro tireoidiano. Não é o caso aqui da nossa paciente, mas é bem comum vir ali ligado, né? Pacientes no climatério com hipotiroidismo. Então, fiquem sempre ligados. O INEP gosta muito de fazer essa correlação de duas áreas, né? Pegar ali uma área da endocrinologia, né? De tireoide, em uma questão de climatério. O INEP gosta muito de fazer essa mistura aí de multidisciplinaridade que a gente fala, né? Certo. Indo para a questão 2.
Aqui a gente tem uma mulher de 25 anos que ela tá com febre, olha só. O sintoma é febre e dor abdominal intensa em baixo ventre. Então, febre, dor em baixo ventre, vocês já pensam ali em alguns diagnósticos, certo? Vão sempre tentando fazer um tipo de funil, afunilando o diagnóstico de vocês, né? Quanto mais for apresentando sinais, sintomas, exames, exame físico, exames de imagem, vocês vão afunilando ali as suas hipóteses diagnósticas, né? Para chegar ali no final com o menos possível de hipóteses diagnósticas. Sempre vai ter alguns diagnósticos diferenciais, mas isso aí é comum. No exame especular, nota-se conteúdo purulento saindo pelo orifício externo do colo e ao toque bimanual, toque vaginal bimanual, né? Ela está com uma dor importante, a mobilização do colo uterino e a palpação dos anexos. O abdômen apresenta sinais de peritonite, muito importante isso daqui, tá, galera? Falei sobre essa questão de sinais de peritonite lá na semana de cirurgia, na semana 2, que é muito importante sempre observar a estabilidade hemodinâmica do seu paciente e se ele tem sinais de peritonite. Normalmente, peritonite, assim como a instabilidade hemodinâmica, são sinais de um agravamento ali e que você tem que tomar medidas de suporte, medidas de tratamento mais rigorosas com o seu paciente. Normalmente cirurgia, normalmente internação, né? Medidas que fogem do âmbito ambulatorial, vamos dizer assim. Então, dito isso, e vendo a nossa análise da questão, deixa eu só passar para a próxima aqui, né? Da questão 2, a gente vê que é um quadro, a nossa principal hipótese diagnóstica aqui seria uma DIP, uma doença inflamatória pélvica. Principalmente por essa dor pélvica, essa febre, né? E esse corrimento purulento, muito indicativos de doença inflamatória pélvica. Tem também essa dor e mobilização do colo uterino, que é muito característico, né? No caso, a gente poderia ali, pedir alguns exames complementares, né? Principalmente exames de sangue, leucograma, cultura, hemocultura, cultura do corrimento, né? Mas, normalmente, a gente já faz o tratamento para a DIP ali, o tratamento triplo, né? Ceftriaxona, metronidazol e azitromicina, né? Ou, azitromicina não, doxiciclina, ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol, tratamento triplo para doença inflamatória pélvica, em âmbito ambulatorial. Se, tem um grande porém, se o paciente não tiver nenhum quadro de agravamento, nenhum sinal de alarme, né? E a nossa paciente que ela tem sinais de peritonite. A sua paciente com peritonite, você não vai estar optando por esse tratamento ambulatorial. Você vai ter que fazer a internação dela e optar pela antibiótico terapia endovenosa, logicamente, certo? Pode ver ali que está até escrito, né, na nossa lógica, que a peritonite é um sinal de gravidade, certo? E ela exige aí a mudança do tratamento oral para o endovenoso, certo? Ficou bem claro aí para vocês, acredito eu, né, nessa resolução. Então é muito importante vocês estarem prestando atenção nesses detalhes nas questões, né? Muitas vezes o pessoal deixa passar uns detalhes cabulosos aí, né? E são mais simples do que parece. Vamos para a nossa questão 4 aqui. Aqui a gente já tem uma adolescente de 15 anos com vida sexual ativa há 6 meses. Olha só, hein? Ela comparece sozinha na UBS desejando iniciar um método contraceptivo. Ok, tudo tranquilo. Ela solicita que o médico não conte aos seus pais sobre a consulta. Será que eu posso fazer isso para uma adolescente de 15 anos? Será que eu não tenho que avisar os pais dela, chamar os pais dela aqui? Vamos ver, né? Nega comorbidades e ele quer saber qual que é a conduta aqui perante a legislação e a ética médica. Essa aqui é uma questão que poderia muito bem vir na parte de medicina preventiva, né, como uma questão de ética médica, porque ela engloba muito mais isso do que ginecologia em si, né? E aqui a gente acaba que, pela cultura que a gente foi criado, vamos dizer assim, a gente acaba tendo um receio, né? Pensando assim, poxa, mas uma adolescente de 15 anos só, será que eu não tenho que avisar os pais dela, chamar os pais dela aqui, porque ela está querendo que eu prescreva um método
contraceptivo para ela? Será que eu posso prescrever assim para uma menina de 15 anos? E a legislação muito clara perante a isso, galera. E a gente tem que saber, né? A gente não tem que ligar muito na hora lá de responder essa questão para um âmbito cultural, a não ser que seja uma questão que aborde nosso âmbito cultural, né? Mas, no geral, a gente tem que seguir protocolos e legislação. No caso aqui da nossa adolescente, a gente poderia e deveria manter o sigilo médico, não tendo a necessidade da violação do sigilo médico, de chamar pai, de chamar familiar. Não, não precisa nada disso, né? Por quê? A gente que, apesar de ter uma paciente menor de idade, é uma paciente que tem discernimento, né? Ela sabe discernir as ações dela. Então, não importa ela ser de menor. Óbvio que tem algumas coisas ali que tem a faixa etária, né? Por exemplo, o aborto. O aborto tem que ser maior de idade para estar realizando, assim como alguns outros procedimentos. Mas nesse caso aqui de métodos contraceptivos, não é um paciente que tem um discernimento, ele já sabe dos seus atos, direitos e deveres, não tem necessidade de quebrar o sigilo médico, nem pode, certo? Não pode estar quebrando o sigilo médico. A não ser que tenha aí três situações, né? Ali tem na lógica, a nossa exceção está falando só do risco de vida e de violência, exatamente. Porém, esse risco de vida entra dois tipos de risco de vida. Se for um caso de risco de vida para a própria paciente, se for um caso de risco de vida para terceiros, ou se for um caso de violência. Aí, beleza. Aí você tem que romper o sigilo médico, né? Tem que estar chamando ali conselho tutelar, autoridades, né? E descrevendo melhor o caso, senão pode estar mantendo sigilo médico. Não é o caso aqui, né? O caso do método não traz risco à vida, nem é um quadro de violência. Então, tranquilo, aborde isso aí com a sua paciente sem problemas e parte para a próxima, né? Enfim, aqui temos a letra B. Prescrever o método contraceptivo garantindo a confidencialidade da consulta do sigilo médico, certo? Pessoal, eu não olhei, lembrei que agora eu estou na correria, né? Mas na última semana teve alguma questão que ficou com o gabarito marcado errado. O que isso significa? Que você marcou aqui e às vezes lá no final, quando aparecem as resoluções, apareceu errado para você, mas na verdade estava certo. Provavelmente foi culpa minha e eu que marquei lá errado a alternativa, tá? Pode acontecer isso aí, porque às vezes a gente erra. Mas enfim, vamos para a questão 4 aqui, sem enrolar muito, né? Senão vai ficar um vídeo aqui extremamente grande. Enfim, a gente tem uma paciente de 28 anos, queixa-se de corrimento vaginal branco acinzentado, homogêneo, com odor desagradável e piora aí após a relação sexual. Então tem vários aqui, várias descrições desse corrimento, né? Então a gente já sabe, deve ser um quadro de vulvovaginite bacteriana. Ela nega prurido e ardência, aí a gente já exclui a candidíase, né? Prurido normalmente. Ao exame, tem aí o pH vaginal que é de 5,5 e no teste das aminas do KOH ele é positivo. Esse teste, como é que a gente faz ele, galera? A gente pega lá o corrimento, põe o KOH nele e cheira, né? Ele é chamado também de whiff test, né? Teste do cheiro. E normalmente quando você põe o KOH e tem essa reação, né? Sobe aquele cheiro de peixe podre, normalmente. E aí a gente fala que está positivo. E ele quer saber qual é o achado provável na microscopia e o tratamento ideal. Bom, são duas coisas que ele quer saber, né? O que a gente vai encontrar na microscopia e qual que é o tratamento. Então a gente já tem que ir para uma hipótese diagnóstica. A nossa hipótese diagnóstica principal para esse quadro aqui tem que ser a vaginose bacteriana. Por quê? Tem um odor fétido, tem um corrimento branco acinzentado, tem o pH de 5,5 ali acima, né, de 4,5 e tem o teste das aminas positivo. Vai muito direto para vaginose bacteriana.
Candidíase normalmente não tem esse odor fétido, tem prurido e o corrimento normalmente é branco, mais leitoso, com grumos, né? Vamos dizer assim. Não tem esse quadro do teste das aminas aí positivo. A tricomoníase normalmente é um corrimento verde, amarelado, né? Mais purulento, vamos dizer assim. Pode ter pruído, sim. Pode vir, normalmente vem acompanhado de dor, é mais dolorido, é um quadro mais inflamatório. O colo uterino vai estar hiperemiado, né? Vai estar dolorido a mobilização do colo uterino. Então tem essa diferença aí, né? A principal característica que dá vaginose bacteriana no quadro clínico é esse odor fétido, certo? E na microscopia, o que a gente vê? A gente vê as cool cells, certo? Que é essa imagem aí que a gente vê, né? E o tratamento, o que seria? O tratamento, ali está o metronidazol, né? Mas o tratamento exatamente, o metronidazol. Já estava confundindo aqui com o que diz. O tratamento é exatamente o metronidazol para anaerobicida. Anaerobicida. Basicamente é isso. Ele tem os critérios de ame seu presente, né? Que é esse pH acima de 4,5, teste da amina positivo, odor fétido e presença de céus na microscopia. Certinho? Vamos para a próxima questão aqui. Questão 5. Vamos lá. Ótimo. Aqui a gente tem uma mulher de 24 anos que apresenta irregularidade menstrual. Olha só. Desde a sua menarca. Ela apresenta também acne e insurtismo leve. Insurtismo é o quê? É o crescimento de pelos em locais não predominantes, né? Femininos, no caso. O seu MC é de 30,2, está bem elevado, né? Está com sobrepeso, não, já está com um quadro de uma obesidade. E na ultrassonografia mostra aí ovários com múltiplos folículos periféricos. O que significa isso daí, Lucas? Vamos ver. Além da infertilidade, ele quer saber, essa paciente apresenta o risco aumentado para qual condição a longo prazo? Olha só, ele não quer saber o diagnóstico aqui, não quer. Ele quer saber qual que são as complicações desse diagnóstico, as principais, né, complicações desse diagnóstico. Então, uma questão um pouco diferente já, né? Mas a gente tem que saber o diagnóstico para saber quais são as complicações do diagnóstico. Vocês não concordam comigo? Óbvio, né? E é necessário. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem um quadro de síndrome do ovário, dos ovários policísticos. A gente pode ver muito bem pela clínica, né? Que a gente não tem os critérios de Rotterdam, né? Mas pela clínica ali, pela sonografia ali, poderia estar melhor descrita, né? Mas a gente já tem uma noção que seria isso, né? Principalmente essa irregularidade menstrual, acne, obesidade e insurtismo é uma clínica muito característica do síndrome dos ovários policísticos, né? E aí na ultrassonografia vai vir ali com essa parte de folículos, né, ovarianos. E é um quadro aí de anovulação crônica, certo? E ele quer saber quais são os riscos, mais riscos, né? Perdão, pessoal. Não é nem complicações, são os principais riscos que essa paciente está exposta. E os principais da síndrome dos ovários policísticos a longo prazo é hiperplasia e câncer, principalmente câncer de endométrio, né? E a gente ficaria com a letra D. É uma questão bem mais específica, vamos dizer assim, né? Do que as outras. Então é um pouquinho mais complicada mesmo. Certo, pessoal? Vamos aqui para a questão 6. Eu dei só uma pausazinha, um corte ali para fazer duas gravações que ficaria melhor para editar depois. Aqui na questão 6 a gente tem uma mulher de 32 anos, no Lípara, que procura atendimento por sangramento vaginal abundante há 5 dias. Ela relata aí ciclos que antes eram regulares e nega o uso de medicações. Refere que sua última menstruação foi há 6 semanas, né? Pouco atrasada, aparentemente. E ele quer saber
qual que é o primeiro exame complementar que a gente deve fazer obrigatoriamente. Galera, essa questão aqui, eu vou ser sincero, coloquei só de rolê aqui, tá? Para vocês ganharem o tempo, ficarem felizes e falar, porra, essa aqui tá muito fácil, graças a Deus, foda-se. Pessoal, paciente com atraso menstrual, com ciclos que eram regulares, paciente de 32 anos, né, uma idade ali de, normalmente, não generalizando, mas que a paciente deve ter atividade sexual ativa, poderia estar falando isso no enunciado, né, mas pressupõe-se que a primeira coisa que você tem que saber é se essa paciente está grávida ou não. Primeira coisa, você tem que excluir é um quadro de gravidez. Então você tem que solicitar obrigatoriamente um beta-HCG para saber melhor. Muito, muito simples essa daqui, galera. Assim, muito básica, né? Isso aqui é a questão lá, faculdade, que o professor colocava só para você ficar mais de boa. Já vamos para a questão 7. Aqui a gente tem uma mulher de 28 anos em tentativa de engravidar há 2 anos. Ela queixa-se de disnorreia progressiva e dispareunia de profundidade. No exame físico, ela nota-se dor, mobilização uterina e um nódulo endurecido em região reta cervical. E ele quer saber qual que é a principal hipótese diagnóstica e o exame de imagem inicial recomendado. Veja bem, pessoal. A gente tem dois principais, quatro pistas. Uma mulher que está há 2 anos tentando engravidar e não conseguiu ainda. Uma paciente com disnorreia progressiva. Uma paciente com dispareunia. Uma paciente com, olha só, são 5 na verdade, dor na mobilização uterina e um nódulo endurecido na região retrocervical. 5 pistas, galera, e tá muito clássico. Essas questões aqui eu coloquei bem clássicas de cada doença para vocês fixarem bastante, galera. São quadros que o INEP cobra muito e vocês têm que saber. Então eu coloquei algo bem, bem clássico para vocês ficarem ligados mesmo. E a gente tem um quadro clássico de endometriose profunda, né? Esse quadro de infertilidade, a mulher 2 anos tentando engravidar e não conseguiu ainda, disnorreia progressiva e dor profunda, né, uma dispareunia profunda, é um quadro típico de endometriose. Ainda mais com essa presença de um nódulo retrocervical autônomo. E qual que é o exame que a gente faz, né, para diagnosticar? É uma ultrassonografia. Porém, não é uma ultrassonografia só. É uma ultrassonografia com preparo intestinal, certo? Beleza? Por quê? Porque a ultrassonografia simples, está até escrito aqui, né? Ela falha em ver lesões intestinais. Então tem que ser essa ultrassonografia com preparo intestinal ou também, né, junto ali uma ressonância magnética também, no caso. Eu acredito ali, eu não lembro como é que estava nas alternativas, mas deve estar só a ultrassonografia. Imagino eu, deixa eu até ver aqui. É, basicamente é isso, então. Vamos lá, agora essa questãozinha aqui, que é uma questão de úlceras genitais, outro tema que cobra muito, né, o INEP, normalmente. Uma mulher de 25 anos apresenta úlcera vulvar única, uma só. Olha só, vai grifando. Uma, ela é indolor, com bordas elevadas e fundo limpo. É isso aqui que você precisa saber, basicamente. Iniciou 10 dias, ela tem relação sexual desprotegida, como a gente já deve imaginar, cerca de 3 semanas. No exame, ela apresenta linfadenopatia inguinal bilateral indolor, muito importante isso aqui também. E ele quer saber a principal hipótese diagnóstica e o exame para confirmação. Galera, na parte de úlceras, eu sempre tenho uma dica para ajudar vocês de diagnosticar mais fácil, né? Tem 3 perguntas que normalmente a gente faz para fazer para separar ali, diagnosticar as úlceras, né? Fica bem mais fácil. Primeira pergunta a gente faz: essa úlcera dói? Se a úlcera dói, vai ser ou herpes ou caranco mole. Se a úlcera não dói, vai ser sífilis,
donovanose ou linfogranuloma venéreo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, sobre adenopatia. Tem adenopatia ou não? É bilateral ou é unilateral? Se tem adenopatia e é bilateral, vai ser herpes ou sífilis. Se tem adenopatia e é unilateral, vai ser o cancro mole ou o linfogranuloma venéreo. Se não tem, vai ser donovanose. Tem fístula, e a última, terceira e última pergunta, né? Tem fistulização da adenopatia? Se tem em múltiplos orifícios, linfogranuloma venéreo. Se tem em um único orifício, tranco mole. Se não tem, donovanose, herpes e sífilis normalmente não constam com fistulização de adenopatia, certo? Também. Então, vamos lá. Na nossa paciente aqui, deixa eu colocar a resolução, eu esqueci de pôr, eu estou falando aqui. Dito isso, nossa paciente aqui, já vai aparecer o gabarito, mas vamos discutindo. É uma úlcera indolor. Quais são as indolores? Sífilis e... eu já esqueci. Sífilis, donovanose e linfogranuloma venéreo. As que doem são cancro mole e herpes, certo? A gente tem linfonodo e é indolor e é bilateral. Lembra que sífilis também está nesse quadro. Então, só com isso a gente já faz o diagnóstico de sífilis, né? Tem também a característica aí do fundo limpo, dessas bordas elevadas, mas com essas três perguntas, normalmente vocês já conseguem diferenciar melhor as úlceras, para vocês seguirem ali no diagnóstico, né? Então, a gente fica com o diagnóstico de sífilis ou cranco duro, né? Que é o nome da lesão. E o que a gente deveria fazer seria um campo escuro, né? A gente fala. Vamos lá. Aqui. Seria a sífilis, no caso aqui primária, né? Uma sífilis aí que foi provavelmente 3 semanas e conta com essa úlcera única. E pesquisa em campo escuro seria, né? Você poderia pedir também um VDRL, um FTABS, mas é isso, né? Questão 9, olha só. Acabando, hein? É uma mulher aqui de 36 anos, tabagista, 20 cigarros por dia, que deseja iniciar um método contraceptivo. Ela não apresenta mais nada, nenhuma outra comorbidade, e possui parceiro único estável. E ela quer saber qual método é contraindicado para essa paciente. Mas aí você pensa, ué, como assim? Ela não tem nada, não tem nenhuma comorbidade, que porra é essa? Ela não tem histórico de trombose, ela não tem cefaleia, tem história de AVC, de infarto, tem porra nenhuma. O que que tá contraindicando essa mulher aqui, galera? Olha, eu coloquei o enunciado curtíssimo aqui, né? Ao contrário do que o INEP fazia, né, antigamente. Ele vem até colocando os enunciados mais curtos, mas coloquei o enunciado bem curtinho aqui. Então, qual que é a única informação que a gente tem da nossa paciente? Que ela é tabagista. Ou seja, alguma coisa tem a ver com isso, né? E aí você teria que saber que os métodos de estrogênio são contraindicados para pacientes tabagistas, certo? Olha só, paciente com mais de 35 anos, mais fumo, com mais de 15 cigarros por dia, está contraindicado, está cancelada a resenha do estrogênio, não vai ter, né? A gente fala aí que é categoria 4, que é o quê? Inaceitável, inaceitável, né? É uma contraindicação, é uma contraindicação máxima do estrogênio, certo? Voltando lá para a nossa questão, isso, lembrando que cefaleia, a história de cefaleia, enxaqueca, né, no caso, trombose, são as principais contraindicações aí do estrogênio. Mas aqui também, né?
foi lá na questão. Então aqui seria o anticoncepcional combinado, seja ele oral, injetável, anel, adesivo, tanto faz. Tendo estrogênio, não vai. E aí nossa última questão, questão 10. Uma mulher de 51 anos, esterectomizada há 2 anos, apresenta fogachos intensos, né, aqueles calores intensos que a gente falou na questão 1, se não me engano, que está prejudicando a qualidade de vida dela. Seus exames laboratoriais revelam níveis elevados de triglicerídeos a 350. Ela quer saber qual que é a terapia hormonal mais adequada para o paciente, galera. Olha só, pode ver que a única coisa que ela está apresentando são os fogachos, né? Então é isso que vai guiar o nosso tratamento, os sinais que a paciente apresenta. E ela é uma paciente sem útero, né? Uma paciente esterectomizada. Ou seja, ela dispensa o uso da progesterona. Você vai estar fazendo o uso da progesterona na paciente esterectomizada somente se ela tiver histórico de endometriose, certo? Aí tá, tá beleza, certo? Na verdade, exatamente. Basicamente isso. Agora, se é uma paciente somente esterectomizada, né, você vai estar fazendo somente o método com estrogênio, isolado, transdérmico. Não vai estar fazendo a combinação dos dois, que é o clássico que a gente faz, né? Progesterona em creme, né, em gel ali, tópico, melhor dizendo, tópico vaginal, e o estrogênio isolado transdérmico. Normalmente a gente faz esses dois, né? Mas na paciente esterectomizada não tem a necessidade. Então a gente faz o estrogênio isolado apenas. Basicamente é isso. Tá aí nossas respostinhas, né? Expliquei aqui, eu voltei, né? Aí. Eu não consigo finalizar porque eu estou como administrador, mas aí, mineira, basicamente, vocês conseguirão terminar. Eu nem mudei a tela. Ah, mudei a tela. Ótimo. Deixa eu voltar lá para nossa apresentação. Tá aqui, pessoal, o nosso resuminho da semana 4, né? A gente viu um quadro de amenorreia, uma amenorreia há mais de um ano, mais a idade para diagnosticar a menopausa de forma clínica. Viu um quadro de doença inflamatória pélvica mais peritonite, que a gente tem que fazer internação para antibiótico terapia endovenosa. A gente viu uma adolescente buscando prescrição de método contraceptivo e sendo uma adolescente com discernimento completo, a gente pode estar fazendo com sigilo médico garantido. A gente viu uma vulvovaginite, no caso foi a vaginose bacteriana. A gente viu também um quadro de síndrome do ovário policístico, no caso, os riscos a longo prazo que traz, né? A gente viu um quadro típico aí de sangramento uterino normal, que no caso de idade fértil, a gente tem que solicitar o beta-HCG sempre, sempre, né? A gente viu um quadro de uma endometriose, o que que a gente faz, né? Viu aí uma úlcera genital, viu um quadro também de planejamento familiar, né? Esse quadro de contraindicação de método contraceptivo, e também mais uma questão de climatério, de terapia de reposição hormonal, no caso de estrogênio, certo? Bom, basicamente é isso, pessoal. Nossa semana. Eu acho que eu não tinha mudado a tela, né? Que burro. Enfim, não sei. Tava nessa tela aqui, ó. Tá aqui o. Caramba, não consigo botar meu dedo. Aqui, ó. Tá aqui o nosso resuminho da semana 4, né? Que a gente viu. Bom, é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Acho que até ficou mais longo do que eu queria para esse vídeo, né? 20, tá com mais de 30 minutos. Queria um vídeo um pouquinho mais curto, mas enfim, tudo bem. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, da comunidade do Revalido XP. Pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve aí no nosso canal para dar uma força, vai curtindo nossos vídeos. Vou estar lançando aí mais novidades grátis para vocês.
E é lógico, se vocês quiserem algo mais completo, algo mais focado na sua preparação, se você está ali focado mesmo para o Revalida 26.1, quer muito essa aprovação, a gente tem dois produtos aí, a gente tem o nosso curso nessa nossa plataforma com videoaulas focados ali no que o Revalida realmente cobra de cada tema, que é o que vocês realmente precisam saber. A gente encurtou ali muito o caminho para vocês nessas aulas focadas, né? Para vocês não terem que ficar pesquisando ali o que, que o INEP mais cobra. Então a gente encurtou esse caminho para vocês e trouxe ali na forma de pequenas videoaulas. Tem questões também lá no nosso curso, tá? Tem mais de 1.000 questões lá no nosso curso. Tem simulado, tem o quadro do Matheus lá resolvendo questões do INEP. Tem alguns episódios de podcast nosso, algumas atualizações que a gente está lançando também. E a gente tem o nosso banco de questão, aí já é separado, que é um banco de questão aí com quase 2.000 questões, deve passar 2.000 questões. E questões separadas ali por áreas, tem questões autorais, tem questões do INEP, está bem dividido ali, né? Tem metade, metade. Tem ali as provas na íntegra, não tem todas ainda, mas a gente está carregando, já tem bastante. E esse banco de questão possui lá os gráficos de análise, né? Para você ver exatamente o assunto que você mais está errando, mais está acertando, ver seus gráficos de desenvolvimento. E é muito importante vocês dar atenção a isso, né? Para você saber o que, que você tem que revisar, o que, que você tem que estudar, o que, que você tem que fazer um resumo. Certinho? Até a próxima, pessoal. Vou estar lançando mais um materialzinho, um workshop. Aí, quem chegou até agora no vídeo vai ver essa informação, né? Quem não viu não vai ficar sabendo nunca. Quem chegou até aqui e quer saber mais desse workshop que eu vou lançar, me manda lá no privado. Opa, Lucas, quero saber mais desse workshop aí. Vão ser 5 aulas, pessoal, exclusivas, 5 aulas que, olha só, eu vou falar a verdade, de graça, que as mentorias não dão por aí. Eu vou ensinar você a fazer sua própria mentoria. Vou te ensinar a fazer seu próprio cronograma, vou te ensinar a fazer seu próprio estudo, sua própria fórmula de estudo. Vou te ensinar a diferenciar o estudo passivo do ativo. Vou te mostrar o que é realmente uma prova do INEP, tá? Então tá muito bom, vai estar muito bom essas 5 aulas, né? Então, para você que está interessado, manda lá no meu privado que eu já garanto a sua vaguinha lá, certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima.